Olá, tudo bem? Aqui é o engenheiro Hélio, estou aqui falando do canal Gerência de Obras. Hoje eu resolvi trazer aqui para você que acompanha o canal um assunto de interesse para quem elabora orçamento e acompanha a execução de obra, é responsável aí por dar preço de construção. É uma questão que eu achei interessante aqui, que eu não havia feito cálculo dessa forma, cálculo de aterro, cálculo de volume de corte, aterro, e hoje uma situação me chamou a atenção. Eu estou aqui com essa imagem de um projeto que estou agora desenvolvendo aqui os projetos complementares e já pensando na execução da obra, né? E aqui eu vou mostrar aqui para vocês a topografia, só para a gente comentar melhor. Depois eu mostro algumas imagens aqui. O que é a construção? É uma casa próximo aqui de Goiânia, numa cidade próximo de Goiânia, 50 quilômetros, aqui um condomínio. É um terreno de 30 metros de largura por 60 de profundidade. Então é um terreno que tem um forte aclive aqui para o fundo. Você pode ver aqui pelas curvas de nível que elas estão em queda aqui para o fundo, e uma queda significativa no sentido do lado esquerdo aqui do terreno, né? Essa aqui é a frente, né? Ela sai aqui de 0,2 metros, 20 centímetros positivo, chega em zero aqui bem no início já da construção e vai até o final do terreno aqui, chegando em 2,40 metros. Então, para ter uma redução aqui do volume de aterro, nós locamos aqui o projeto aqui do lado direito, mais à frente, né? E os platôs foram definidos aqui, mas mesmo assim ainda ficou aqui um volume de aterro significativo, né? O que foi a questão que eu identifiquei aqui? Primeiramente, eu calculei o volume de aterro a partir do Revit, simplesmente utilizando aquela seção de massa ali de topografia, né? Então lancei ali as curvas de nível, defini os platôs e o próprio Revit calculou o volume. Quando eu fui fazer uma verificação pelo Excel, eu achei uma diferença muito significativa, então eu resolvi tentar identificar o que era aquilo ali, se um ou outro estava errado. E é isso que eu quero hoje mostrar aqui para vocês, que é uma questão que assim envolve um certo cuidado para quem dá preço, quem fica responsável por dar custo de obra. Às vezes tem que assumir aí uma obra de empreitada, né? Então, se você tem uma diferença aí significativa em algum item, pode significar o seu lucro indo embora, né? Então, eu quero dividir isso aqui com vocês. Vou mostrar aqui algumas imagens preparadas pelo arquiteto que fez esse projeto aqui. É uma obra que ficou até interessante, né? Esses segunda morada, né? Mais uma casa que serve bem para ser a morada principal aí de uma pessoa, né? Uma casa aqui de 3 quartos, com suíte, uma cozinha, sala ampla aqui, nenhuma varanda gourmet, integrada aqui com essa área de lazer. Então aqui, primeiramente, né, tem a parte aqui da piscina, essa imagem que eu já estava mostrando no início para vocês, que já dá para ver aqui o talude, né? Que é uma alternativa para a gente fugir aí dos muros de arrimo. Uma visão aqui dos fundos, que você consegue ver bem aqui a casa, a parte de lazer aqui, e novamente um pouquinho aqui do talude. Uma visão aqui da frente da casa, da fachada frontal, né? Até bem simples, né? Aqui é a região onde a gente tem a cota de 0,2 positivo, né? E daqui vai caindo lá para o fundo, né? Aqui novamente o talude, mais uma vista aqui por trás, e voltando aqui a fachada principal.
Bem, agora eu vou mostrar primeiramente para você o cálculo feito lá no Revit, os volumes que a gente chegou, e depois vou explicar as diferenças lá no Excel, na planilha que eu calculei no formato aí tradicional, que a gente calcula aí há muito tempo os volumes de corte de aterro, né? Tá ok? Vamos lá? Então, já chegando aqui no Revit, nós temos aqui um 3D do projeto, né, que você tem uma visão boa aí de todo o terreno e da implantação da construção. Já corrigindo a informação, eu mencionei que as curvas de nível estavam em aclive, né, mas é um declive para o final, para o fundo do terreno, que ele sai de 0,2 positivo e vai até 2,40 negativo. A gente consegue ver bem isso aqui através dos cortes aqui do projeto de arquitetura, em que você visualiza bem aqui que a construção, deixa eu subir um pouquinho aqui para você ver melhor, em que a construção aqui na frente, ela tá, essa linha vermelha aqui em comparação com a linha preta, ela está bem próxima uma da outra, né? E à medida que o terreno vai caindo, você vai tendo toda essa altura aqui que vai ser preenchida com aterro, né? Então aqui no final, aqui próximo da piscina, nós temos praticamente 1,80 m de aterro, né? Então assim, ficou ainda um aterro bem significativo, né? Então o que foi feito? Eu lancei essas curvas de nível e defini aqui esses platôs, que é onde a obra vai se assentar, né? Tá aqui essa área em marrom, é o terreno natural, né? E esses cinza aqui são os platôs definidos, aonde que vai ficar a nossa construção. Então eu tenho aqui esse primeiro platô aqui, ó, e tenho essa tabela de cálculo de quantidades já feita de forma automática pelo Revit à medida que a gente vem aqui definindo a nossa topografia, os nossos platôs de assentamento da obra, né? Então esse primeiro platô aqui, essa área de 406 metros quadrados, ela vai ter um volume de 448 metros cúbicos. Na sequência eu tenho essa área aqui, ó, que é um platô ao lado da piscina, ela é uma área de 120 metros quadrados e que vai ter um volume de 200 metros cúbicos. Quando eu clico aqui, ela dá um destaquezinho aqui no lado, ó, tá vendo? Fica um rosa aqui, né, magenta. 56 metros quadrados é essa área no fundo aqui, que é aquela região próximo da piscina, que tem aqui um pergolado, tá? Então esses 56 metros quadrados ele vai ter um volume de 102 metros cúbicos. E essa região aqui da piscina, só para facilitar a coisa, eu dividi ela em várias pequenas áreas para que o Revit tivesse como desconsiderar esse volume aqui do aterro, né? Então, somando aqui, eu tenho esses 25 mais 61 mais 9 metros quadrados aqui. E no total a gente tem que preencher aqui com aterro 899 metros cúbicos, praticamente 900 metros cúbicos, ok? Então, qual a situação? Da mesma forma, se você faz cálculo de volume ou faz há muito tempo e sabe como é que a gente fazia aqui, definia várias seções ao longo do terreno, fazia quadrículas aqui, e vai definindo seções, altura, calcula as áreas, faz a área média, multiplica pelo comprimento e chega nos seus volumes aqui de corte aterro, né? No primeiro momento eu fiz isso aqui tá aqueles mesmos platôs, né? Da forma que eu defini poucas seções para que a coisa ficasse mais rápida aqui de fazer, né? Então aquela área 1, aquela área de 400 metros quadrados, eu defini uma seção 1 aqui na frente e uma seção 2 no final. Na região da piscina, eu defini a mesma seção 2 aqui, que no caso vai ser maior, né, e uma seção 3.
E a área do fundo lá do pergolado, a seção 3 e a seção 4. Aqui eu fui colocando apenas as cotas do início e do final de cada área dessa seção. Então eu usei aquela fórmula clássica, né? A seção 1 aqui, ela vai ter a cota de aterro acabada aqui em 0,3, né? E a cota do terreno aqui no início está 0,25 no início da seção e 0,05 nesse caso aqui é até positivo esse número aqui, ó. Eu poderia ter colocado ele a cor azul só para representar bem que ele está positivo. Então aqui eu entrei com ele positivo. Então quando você tem 0,3 da cota acabada do aterro e 0,25 do terreno, a gente faz a diferença entre um e o outro. Eu cheguei aqui em 55 centímetros. É a altura que tem aqui entre a cota do terreno e a cota do aterro acabado. E do outro lado nós chegamos em 0,4. Tá ok? Desculpa, é 0,25, né? Então eu fiz a altura média entre o H1 e o H2 aqui, cheguei em 0,4. Multipliquei por esse comprimento aqui, né? Eu tenho um H médio, multipliquei por esse comprimento e achei uma seção de aterro de 6,98. Fiz esse mesmo trabalho aqui no final dessa área 1, na seção 2, cheguei aqui em 20,09, calculamos aqui a nossa seção média e multiplicamos pelo nosso comprimento aqui da área 1, achando um volume de aterro de 314 metros. O mesmo procedimento eu fiz aqui na área 2, achei 316 metros cúbicos. Fiz na área 3, encontrei aqui 79 metros cúbicos e totalizei aqui, somando essas três áreas, 710 metros cúbicos e deixei aqui o volume da piscina para descontar aqui da área 2 um cálculo separado, porque como eu tenho a área e a altura é constante, então ficou fácil de calcular o volume. Total volume final 667 metros cúbicos. Então você veja que é muita diferença em relação ao volume que o Revit determinou aqui, calculou, né, de 900, praticamente 900 metros cúbicos. É muita diferença que precisava ser investigada, né? Então, eu fiz esse cálculo aqui, ó, é 232 metros cúbicos de diferença. Se você pegar aqui o volume encontrado aqui no Excel é 667, isso aqui, 232 metros cúbicos, representa dessa área, desse volume, desculpa, 35%. Então, assim, é muita diferença. Você pode ter aí um prejuízo significativo, né? Se confirmar um erro, no caso aí, se você calcular 600 e depois descobrir que é 900, isso aqui ainda sem empolamento, né? O que eu fiz? Então nós determinamos a seção. Pode ser que se a gente tivesse feito mais seções aqui no meio, talvez tivesse encontrado algum número um pouco diferente, mas não seria tanto, né? Então o que acontece aqui? Nós pegamos seções aqui no sentido horizontal, né? No sentido horizontal do terreno, ou no sentido transversal, né? Melhor dizendo, no sentido transversal. Nós pegamos essas seções. Talvez isso não seja o mais representativo, tendo em vista como o terreno acaba caindo aqui. Então, qual foi a outra forma de calcular? Eu inverti isso aqui. Ao invés das seções estarem no sentido transversal, eu peguei elas no sentido longitudinal. Então, a área 1, nós passamos a ter isso aqui, ó. A seção 1 passou a ser essa aqui, a seção 2 passou a ser essa aqui. Tá? Então, o que implicou nesse cálculo aqui? Quando eu jogo esses números, a área 1 já vai me dar um volume de 418 metros cúbicos. Antes, nós tínhamos 314. Veja o tanto que isso é representativo. A área 2 passou a dar um volume de 375 metros cúbicos, enquanto a área 2 anteriormente dava 316 metros cúbicos. A área 3 passou a dar um volume de 79,2 e antes era
79,2. Aqui não teve diferença expressiva, né? Não teve diferença nenhuma, na verdade, né? Então, somando isso tudo, nós chegamos em 873 metros cúbicos. Tirando o volume da piscina, 830 metros cúbicos. Então, a nossa diferença passou a ser de 69 metros cúbicos. Se você pegar esse 69 aqui, ó, e dividir por 899, que é o volume do Revit, dá uma diferença de menos de 10%. Então, praticamente tolerável. Então, dá para ver que se você, o simples fato de você pegar a seção na transversal ou na longitudinal vai fazer muita diferença. Às vezes a gente quer fazer esse cálculo mais rápido e pode aí incorrer em um erro significativo, tá certo? Essa é a informação, a observação, né, que eu queria trazer para vocês, para você que faz cálculo de volume, de aterro, é responsável pelo custo da sua obra, ou pega a obra aí sozinho para executar. Então, eu queria destacar o quanto essa ferramenta, veja você aqui, o quanto essa ferramenta pode te ajudar de forma positiva, reduzindo aí bastante, depois que você dominar a ferramenta, reduzindo bastante as chances de erro ao projetar, ao fazer orçamentos e custo de obra. Isso aqui pode também se refletir, essa mesma condição de melhorar os seus números, o seu projeto, nas outras fases da obra, na estrutura, na alvenaria, né? Nos revestimentos. O Revit é uma ferramenta definitivamente extraordinária para ajudar os engenheiros e arquitetos na condução, na execução de obra, desde o projeto, né? Não só no projeto, mas também na fase de orçamento, na fase de execução. A capacidade de controle, capacidade de exatidão, ela cresce muito com essas ferramentas BIM, e o Revit é um exemplo máximo aqui que a gente tem no Brasil, com muita gente já usando aí, efetivamente já é uma realidade nas obras brasileiras, para os engenheiros e arquitetos. Então, se você não usa, eu recomendo fortemente que você comece a estudar aí, sendo possível. Vai trazer muitos benefícios para você. Veja que a capacidade dele de determinar o volume certo se deve à quantidade de pontos que ele pode considerar aqui em relação às curvas de nível. Tá joia? É isso por hoje. Muito obrigado, você que me acompanhou aqui. Espero poder ter ajudado, que essa informação seja relevante para você. Se foi, deixe aí o seu like, curta o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e dê uma força aqui pra gente. Um forte abraço, até a próxima.